trabalho da Polícia Federal mudou ao longo dos anos. A melhora dos resultados está relacionada à aplicação de um sistema mais técnico e científico e ao fortalecimento da inteligência nas investigações. Houve também uma otimização de recursos humanos e materiais. Uma única operação pode envolver centenas de buscas, apreensões e prisões. Com essas ferramentas, é possível, por exemplo, mapear e alcançar organizações criminosas. Hoje, no Reflexões, nós vamos falar sobre a mudança no perfil das investigações policiais. Como é que se deu esse aprimoramento? Não é? Quais são as novas técnicas que permitem uma eficácia maior no sistema de investigação da polícia? É um tema muito instigante, não é, Gisele? Tudo bem? Olá, André, tudo bem? Realmente é um tema extremamente instigante, até porque a investigação policial ela é praticamente a porta de entrada, né, para o sistema de justiça criminal. Então é a partir daí que se tem ali uma série de elementos que serão importantes na elucidação do fato, que se apresenta como ilícito penal e que vai aí dar também um suporte para uma futura instauração de uma ação penal, onde o Estado poderá efetivamente aplicar a pena num caso concreto. Então hoje nós vamos ter a oportunidade de debater esse tema com alguém que tem bastante experiência, inclusive, não é mesmo? Exatamente, né? Então eu queria agradecer a presença do Dr. Daiello, muito obrigado por participar hoje aqui do Reflexões, com toda a sua experiência, sua bagagem de diretor-geral da Polícia Federal, né, por tantos e tantos anos. Então a gente tem essa especial expectativa de poder compreender um pouquinho melhor exatamente esse momento inicial, né, que muitas vezes, e na maior parte das vezes, vai chegar ao judiciário, né, e vai se transformar em uma série de provas. Mas vamos entender então um pouquinho antes, queria que te ouvir inicialmente, né, sobre como é que a polícia é preparada para tratar da questão da investigação, como é que hoje as técnicas mais recentes têm colaborado, tem sido aprimorado o sistema investigatório. Poderia dar para nós um pequeno panorama sobre isso? Primeiro, agradecer o convite, doutora Gisele, doutor André. Eu acho que falar de investigação sempre é muito importante, para que as pessoas entendam como funciona essa parte da persecução penal, que é sempre muito distante de alguns personagens envolvidos nisso, como o Ministério Público, o Judiciário, os advogados e a defesa. No que se refere ao Brasil, eu tive a oportunidade e a alegria de fazer parte da Polícia Federal por mais de 20 anos, e eu confesso para os senhores que a gente percebeu uma grande mudança, não só na qualidade da investigação, mas na percepção do policial do que era importante na investigação. No Brasil, nós poderíamos falar em alguns grandes momentos de como a coisa se comportou para essa novo padrão de investigação. Eu diria assim, nos anos 60, as polícias se preocupavam em investigar quadrilhas, o que se chamava de bando na época, era uma grande preparação para aquele enfrentamento. Já nos anos 70, nós percebemos que a polícia se preparou para enfrentar muito contrabando, o descaminho, e já começa então a se falar nesse enfrentamento aos grupos de narcotraficantes. O que se repete nos anos 80, mas nos anos 80 a gente já começa a ver uma outra perspectiva também no que se refere à corrupção. O que nos anos 90 se torna muito importante. A polícia já tem aquela formação de bando e quadrilha, de contrabando, de narcotráfico, mas começa a perceber que a corrupção, no caso da Polícia Federal, é uma parte muito importante que precisávamos nos preparar para aquele enfrentamento. Ali começa a se discutir lavagem de dinheiro, começa a se discutir terrorismo, começa a se discutir organizações criminosas, o que vem fluir no início do ano 2000, 2010, 2015, quando tem uma nítida percepção que a corrupção ela começa a fazer parte do Estado. E aquilo exige, sim, novas técnicas de investigação, novas maneiras de se enfrentar o crime. E aí nós começamos a perceber que tu precisa qualificar um inquérito policial. Tu precisa ter um inquérito policial focado, tu precisa ter um inquérito policial muito consistente e feito interessante, e isso a gente
acompanha na evolução, feito com a parceria de fiscalizações do Ministério Público, do Judiciário. A percepção da presença do advogado já se torna importante na investigação. Por quê? Porque se percebe que tu não precisa... A ideia da investigação não é chegar a um culpado, é chegar à verdade. Trazer ao processo o máximo da realidade do que aconteceu, se aconteceu, a primeira pergunta, né? Como aconteceu, quem é o responsável. E aí começam a se desenvolver novas técnicas. E essas novas técnicas passam muito, e aí um registro deve ser feito, passa muito por novas legislações. Já em 98 começa a se falar em lavagem de dinheiro, que vem a ser aperfeiçoado depois, em 2012, quando a lavagem de dinheiro não precisa mais só aquele rol de crimes antecedentes, né? Que era muito restritivo. E que acabava também tendo uma característica específica no processo de investigação, né? Porque você tinha também que provar a constatação daquele ilícito anterior, né? Exatamente. Aí a importância da lavagem de dinheiro é descapitalizar e tirar a capacidade operacional daquela organização criminosa, ou de financiar o seu crime, ou até de corromper os agentes públicos. E com isso, em 2012, já, eu diria assim, em 98, começa a acontecer, tu começa a preparar os policiais a entender o que é lavagem de dinheiro, entender o sistema financeiro, entender o sistema bancário, um trato muito grande para as relações internacionais, afinal, né? O mundo fica pequeno com a era digital. Sim. Né? Hoje, tu não precisa levar mais uma sacola com dinheiro, tu movimenta ele com um enter. Então, tu começa a ter que te adequar a isso. Em 99, nós temos a Lei de Proteção a Testemunhas, e 2013 eu diria que foi um ano muito interessante. Nós tivemos a Lei Anticorrupção, muito importante, que pese algumas críticas, é um passo, né? E toda a legislação ela vai andar, os órgãos de persecução vão se adaptar, o judiciário, todos nós nos preparamos para isso. Em 2013 também teve a definição de organização criminosa, e aqui a colaboração premiada, que foi um marco importante no enfrentamento, como foi o monitoramento telefônico na década de 90, a colaboração premiada dá uma possibilidade que as investigações cheguem num patamar maior, né, das organizações criminosas, e a Lei 2830, que fala de algumas garantias à polícia para que ela pudesse trabalhar com mais tranquilidade. Com isso, eu diria, a polícia teve novos instrumentos e se adequou a esses instrumentos, melhorando as suas investigações. O Leandro colocou, André, fez toda essa evolução aí, né, por décadas e tal, e é interessante ver que assim que os ilícitos penais, eles também vão se, vamos dizer assim, aperfeiçoando, né? Dependendo da época, do contexto social, político, econômico, nós vamos ter ali uma característica maior para um determinado tipo de ilícito penal, numa determinada linha, e aí nós vemos inclusive as legislações que foram inclusive implementadas, né, nesses períodos, como uma tentativa de diminuir a incidência desses ilícitos penais. E eu acredito que a partir, né, dessa legislação, e como o senhor mesmo mencionou, da necessidade de ter uma maior capacitação daquele que se envolve com a investigação criminal, né? Na verdade, ali, né, quando se fala em investigação policial, você vai ter o delegado, você vai ter o agente, você vai ter o perito. Atualmente, né, o que a gente tem dessa nova era digital, né, porque o Código de Processo Penal de 1940, ele trazia como característico o inquérito policial, como procedimento escrito, né, tem toda uma formalidade, mas nós não estamos mais nessa fase, né, hoje em dia, com esses recursos que nós temos, tanto da internet, isso tem que aprimorar no âmbito da investigação policial, até como para utilizar todos esses mecanismos na busca de elementos que possam elucidar os fatos, e também até para poder combater essa criminalidade que se utiliza desses meios. Então, eu acredito que a especialização da polícia, ela é um ponto fundamental para que você consiga ter elementos, técnicas específicas que vão depender do tipo de crime que você está lidando.
né? Então, a cooperação de todos esses envolvidos, né, é importante para poder trazer um maior número de elementos. E aí eu até gostaria de ouvir a sua opinião, porque talvez essa contextualização, né, será que hoje em dia são tantos elementos que é até difícil conseguir exatamente qual é o melhor elemento, né, qual é a linha de investigação que deve ser seguida? Então, queria ouvir sua opinião em relação a isso. Sabe que essa é uma pergunta interessante, né? Durante muito tempo se discutiu dentro da polícia a questão do inquérito, da formalização do inquérito. E há um momento em que nós percebemos, e isso pode parecer no primeiro momento contraditório, que o inquérito é uma proteção de defesa do cidadão. E eu diria por quê? Porque não existe investigação policial que não esteja formalizada no inquérito. Ninguém pode ser investigado que não seja um inquérito. Nenhum policial pode fazer uma investigação ao seu interesse ou no seu momento. Ele tem um inquérito e logo a partir desse momento ele é acompanhado pela Corregedoria, pelo Ministério Público, pelo Judiciário. E aí entramos na segunda fase. O inquérito se torna muito burocrático em alguns momentos, sim. Por isso, em determinado momento, se começou a desenvolver o inquérito digital. O que dá agilidade, dá uma rapidez no procedimento, mas um pouco mais importante que isso, dá capacidade do Judiciário, do Ministério Público e até da Advocacia acompanharem online o que está acontecendo. Porque a maioria dos inquéritos não são sigilosos, sua grande maioria. Isso, então, cria uma relação onde tu faz uma investigação transparente, né? Que é muito importante, né? Investigar não é um jogo de perseguição, é um jogo de clareza, de busca da verdade. E se alguma das partes dessa relação tem informações importantes, que tragam ao inquérito, inclusive o advogado, a defensoria. Isso é uma mudança muito clara no perfil do efetivo, que é um efetivo mais especializado, onde tu prepara o efetivo para o mercado financeiro, bolsa de valores, sistema bancário. Tu começa a integrar esse conhecimento através dos policiais e tu tem um segundo momento muito importante, e esse eu posso falar que eu participei direto dele entre os anos 2005, 2006 e 2007, que era a polícia precisa trabalhar com os órgãos que também estão influenciando aquela investigação. Porque isso vai abreviar uma investigação de uma maneira maravilhosa. Os relatórios da CGU eram maravilhosos, abreviavam uma perícia, abreviavam um entendimento do funcionamento, a inteligência da Previdência trabalhando junto. Isso deu qualidade às investigações e aí é um ponto também muito bem colocado, doutora Gisele. O universo se torna diferente da investigação. Quando eu entrei na polícia, tu tinha o que a gente chama de dado negado, tu ia atrás daquela informação. Tu tinha um nome para identificar uma pessoa, era uma coisa muito difícil, tu ia olhar a ficha. Os bancos de dados eram frágeis. A questão hoje da tecnologia, da integração no momento investigativo, né, por meio do uso de tecnologia. Você tem uma integração entre diversos órgãos que também já trabalham disponibilizando muitas das informações meio digital, né? Eu queria, Sim. Na verdade, eu notei que esse é um aspecto nas tuas colocações importante, que parece que gerou um grande avanço hoje, que fez com que nós chegássemos a um ponto de celeridade nas investigações que nós estamos hoje, né? Ao mesmo tempo, e concomitantemente, a questão do preparo, não é, do policial e da própria percepção que o policial tinha ou tem e tem hoje, né, da sua atividade e da finalidade da sua atividade. Então, eu queria deixar agora para o segundo momento, a gente vai fazer um intervalo, para o segundo momento a gente retomar essa discussão da integração, especialmente no mundo digital, digitalizado, com tanto acesso, como é que hoje as investigações estão sendo realizadas, né, nesse momento, tá bom? Então, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes, não saiam daí. O
Reflexões está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre as investigações policiais, o avanço que nós já tivemos e agora vamos falar um pouquinho mais desse avanço no âmbito digital, não é? Quer dizer, como é que essa integração tem ocorrido, especialmente sobre alguns programas que existem, né? O mundo hoje é digital. Tu movimenta milhões, bilhões, com uma tecla, com um enter, e esse dinheiro se movimenta no mundo todo. No decorrer, é claro, do aprimoramento das investigações, tu começa a te confrontar com as informações arquivadas em computadores, e na época CDs, disquetes, né? Hoje pendrive, e tu começa a ter que ter o trato da informação digital. Tu é obrigado a criar tecnologia para cruzamento desses dados. A partir daí, tu começa a preparar os policiais para isso também, entender como funciona, planilhas, comunicação, redes, etc. Existe também os técnicos especializados só para fazer, digamos, porque essas informações colhidas, né, vamos imaginar, os computadores, né, até por ordem judicial, computadores e tudo acaba sendo recolhido e há muita informação lá dentro. Isso não pode ser, obviamente, objeto de uma análise por um ser humano, porque isso demoraria tanto quanto a pessoa demorou para colocar aquilo. Informação de todos os aspectos, né? Isso é perfeito. Uma das primeiras grandes iniciativas dentro da Polícia Federal, e eu tive a oportunidade de participar desse momento, foi nos anos de 2006, 2007, o que se chamou um projeto chamado Tentáculos. Que ele deixa mais transparente, mas isso é utilizado nos outros momentos. O que era o Projeto Tentáculos? Nós tínhamos uma demanda muito grande de bancos públicos sobre fraudes com clonagem de cartão e fraudes pela internet bank. Cada ocorrência gerava um documento e cada documento um inquérito. E cada inquérito carente de informações que dessem uma boa linha de investigação. E aquilo acumulava milhares de inquéritos dentro da polícia, e a maioria deles isolados, sem qualquer referência. Nós fizemos uma linha de corte e dissemos, bom, não pode mais funcionar assim. Fechamos uma parceria com as instituições financeiras, com o Judiciário, com o Ministério Público, e estabelecemos o seguinte critério. Aqueles dados, aquelas informações de fraudes não vinham mais no papel. Elas vinham digitalmente, eram trabalhadas, cruzadas com uma série de outros bancos de dados. E eu daria um exemplo, a cada 100, 150 ocorrências, aquilo virava um relatório, um inquérito. E aquele inquérito já tinha um ponto de partida de investigação, que era o dado em comum que tinha juntado todas aquelas ocorrências num ponto. Otimizou o trabalho. Otimizou. Diminuiu o número de inquéritos, deu foco nas investigações e, com isso, nós conseguimos atingir os grupos criminosos que operavam no país todo. Sim. E concentrar a instauração onde eles tinham um link. Ali foi um belo momento. Eu diria assim, 90% dos procedimentos instaurados, houve uma redução de 90%, porque eles eram agrupados, e houve um resultado operacional muito bom. Isso é 2008, 2009, 2010, já se obteve esse resultado. Mas, a partir daí, nós tínhamos um outro problema. O grande universo de dados digitais que eram recebidos nas operações. Nós tínhamos 10 dias de trabalho de um policial dedicado a fazer a ficha daquela informação que era básica para começar uma investigação. Que era para compreender a estrutura organizacional, para poder saber do fluxo e onde poderia ter. Exatamente. Quer dizer, isso tudo demorava, manualmente, vamos colocar assim? 10 dias. 10 dias. Quando eu saí da direção geral, essa produção estava levando 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos eu produzia a mesma coisa em que eu levava 10 dias de um policial. Isso faz com que eu tenha mais informação, com que eu tenha mais foco e eu tenha mais policiais para outras tarefas. Dizer, isso foi estratégico para que a gente pudesse fazer operações e o policial se dedicar à sua atividade fim, né? E focada, com informações mais consistentes. E eu ainda acrescentaria, né? A garantia da razoável duração, né, do processo, que tanto no âmbito administrativo.
ou judicial, porque, querendo ou não, isso interfere a partir do momento, né, da constatação daquele ilícito penal. Essa duração do inquérito, ela também é importante, né, não só para a garantia do indivíduo, né, até porque para aquele que é investigado, ele sofre os horrores de uma investigação, porque ele quer que aquilo, o fim daquela investigação, constatada a ocorrência de um crime, vai ser a aplicação de uma pena no futuro. Então, eu acho que ainda reflete nesse aspecto também de dar maior celeridade à atuação Interfere policial. Exatamente na própria perspectiva dos direitos, né? Claro, porque apesar do que foi colocado, eu concordo, né, de que o inquérito acaba sendo também uma garantia, mas o inquérito também tem esse paradoxo de que ele coloca uma pessoa numa situação que nem sempre a pessoa é efetivamente culpável ou pode se tornar condenada por aquilo. Então, tem a perspectiva dos direitos e também eu acho que interfere na própria investigação. Quer dizer, o tempo ele interfere tanto na perspectiva dos direitos da pessoa, como ela pode interferir na própria investigação em si. Então, eu acho que isso deve ter sido realmente um dos pontos que tornou a Polícia Federal, não é, tão mais visível como ela. Isso eu acho que é algo que todos nós temos que reconhecer, não é? Acho que não há ninguém na sociedade que não reconheça. A Polícia Federal, de algum tempo para cá, ela se tornou muito mais visível do que antes. Certamente isso teve um impacto importante, não é, Daielo? A gente percebe, além das leis, claro, no período de investigação da Polícia Federal, que realmente ela foi se tornando sensível tanto às necessidades do Judiciário, do Ministério Público, da Defesa, dos advogados, dentro daquele processo, né? E como tu bem falaste, é muita informação. É muito cruzamento de dados. O inquérito, ao mesmo tempo que a existência do inquérito é a garantia que ninguém pode ser investigado fora do processo, ele constrange, sim, ele é angustiante. E essa celeridade, eu posso falar, as operações que a polícia... As grandes operações começaram em 2003, 4, 5, 6, eram operações com 100 presos, investigação de 1 ano e meio. Com 100 presos eram milhares de documentos apreendidos, todos que iam ser lidos, então aquele relatório demorava, tu tinha que fazer relatórios parciais. Nós aprendemos com isso, porque naquele período, durante a investigação, você encontrava outros crimes e ia agregando na mesma operação, e no final, então, tu tinha uma gama gigantesca de personagens e fatos. Nós aprendemos com isso, nós temos que encerrar rápido, a investigação tem seu tempo, ela há uma razoável previsão, é óbvio que nem sempre, né? Na prática, a gente sabe que algumas características acabam fazendo com que isso seja um pouco mais extenso, né? Pela quantidade de pessoas envolvidas, etc. Mas hoje, eu diria assim, aí eu acho que isso começa em 2009, 2008, tu começa a perceber que se dentro de uma investigação você tem conhecimento de outro fato criminoso, instaura outro processo. Pode até ser presidido pela mesma equipe de investigação, mas é outro processo, é outra realidade, ele vai acabar antes. Eu vou entregar um trabalho para o judiciário mais focado, mais enxuto, com mais conteúdo, porque ele tem foco naquilo, né? Esse aprimoramento operacional, então, foi fruto de uma experiência a partir dos dados, do uso dos dados digitais. Importante para isso, também isso foi possível, porque nós aprendemos a cruzar informações digitalmente. Então, eu não precisava ter tudo na mesma operação, eu precisava ter bases de dados consistentes, com níveis de acesso, com as questões de sigilo, tudo bem definido, que é uma estratégia, uma estrutura muito interessante de ver como é feito, né? Mas se dentro dessa operação eu tenho os dados e eu abro uma outra aqui com autorização judicial, eu posso cruzar esses dados. Daielo, eu gostaria de saber como é que a Polícia Federal faz para poder fazer, eu não sei se existe um certo tipo de triagem, porque a notícia do crime, ela pode chegar por uma denúncia anônima, por uma notícia, né, que foi dada numa emissora de TV. Então, nós temos várias situações, até mesmo uma requisição, enfim, para a instauração de inquérito policial, mas, às vezes, nem todas aquelas informações são capazes de gerar, efetivamente, um inquérito policial. Explica para a gente como é que isso funciona. Isso é uma pergunta interessante.
Na Polícia Federal, nós temos a figura da corregedoria, que não tem só um aspecto disciplinar. A nossa corregedoria tem um aspecto também de acompanhar a qualidade do inquérito, a instauração, de regulamentar internamente como ele funciona, uma vez que o próprio Código de Processo Penal é muito pobre sobre isso, né? E ali, naquele momento, alguns juízos são feitos. Primeiro, se já existe uma investigação sobre aquilo em algum lugar do país, né? Se já existe, eu não posso submeter o cidadão a 2 investigações do mesmo fato. Isso seria um absurdo. Segundo, o local onde deve ser feita a investigação. Se aquele é o local, é a superintendência competente para isso. E terceiro, se é viável, se aquilo tem uma viabilidade, para não ficar instaurando inquéritos assim. Feito isso, a corregedoria ela não investiga, ela passa para a parte de investigação e ali é instaurado o inquérito e o procedimento anda. Mas sim, esse juízo, para que a gente tenha também a possibilidade de ter todas as informações. Quando ele entra para a corregedoria, já lançado num banco de dados internos, para que essas informações transitem, né, por toda a parte digital da Polícia Federal. Ou seja, nenhuma autoridade policial abre um inquérito porque quer e dá seguimento a partir daí. Não é assim que funciona. Inclusive, se a notícia nasce de um policial, essa informação sobre a existência de um possível fato criminoso vai à corregedoria, faz o mesmo juízo e, via de regra, ela não volta para esse delegado. Ela vai para outro, para que se guarde vamos dizer assim, o não compromisso dele em provar aquela denúncia. Sim, não. Tá certo. E a gente tem que trabalhar com a questão de que o homem ele tem suas características pessoais. Então, a estrutura é bem construída para que isso aconteça. Bom, Reflexões fica por aqui hoje. Eu agradeço a presença do Daiello, ex-diretor-geral da Polícia Federal, a presença da consultora da TV Justiça, Gisele Reis, e agradeço a você que acompanhou o nosso programa até agora. Se quiser rever esse e outros programas, acesse o nosso site da TV Justiça ou acompanhe também a TV Justiça no canal do YouTube. Muito obrigado e até o próximo.